A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais esta edição do programa Tema Livre, aqui na Nova RTV, e vivenciamos o dia do trabalho, neste último dia 1º. Ficamos trabalhando o dia todo, mas faz parte também da nossa profissão. Um abraço ao Céu, sempre nos acompanhando nos bastidores, né, Céu? E por falar em trabalho, Céu, abro dizendo que a Prefeitura Municipal de Lages, eu acho que de uma forma inédita, não fez ponto facultativo nesta sexta-feira. Todas as repartições estão funcionando normalmente, exceto a educação, né? Então está aí uma diferença, digamos assim, no plano de trabalho da nova prefeita, Carmen Zanotto, de não fazer o ponto facultativo nesta sexta-feira. Foi o feriado na quinta, hoje sexta, todas as repartições então estão funcionando. E por falar em Prefeitura de Lages, Céu, o assunto do momento é a organização da Festa Nacional do Pinhão. E o que a gente tem para informar a vocês a respeito do evento em Lages? Vocês sabem que desta vez não será no Parque Conta Dinheiro, e sim o evento será distribuído em pontos estratégicos dentro da cidade de Lages. Por que não foi contratado o Parque Conta Dinheiro? E a gente tem uma tese nesse sentido. Foi, obviamente, em razão de todas as 6 empresas que participaram do pregão, da licitação para organizar a festa, aquela empresa particular que toca a festa, vocês têm conhecimento, todas elas tiveram as propostas fracassadas, né? Então, diante desta situação, sem um tempo hábil para fazer uma nova licitação, para contratar outra empresa e ainda com o risco de novamente fracassar, a administração municipal decidiu mudar a estratégia e fazer a Festa Nacional do Pinhão. Deu uma prioridade para o espaço central, que é o calçadão da Praça João Costa, onde normalmente acontece o Recanto do Pinhão, pois o recanto irá acontecer, mas de forma ampliada. A começar pela Sapecada. As 2 edições da Sapecada, a regional e a nacional, irão acontecer ali no calçadão. Então toda uma estrutura será ampliada no calçadão, com lonas, cobertura e tudo mais, para fazer basicamente o ponto central da festa neste espaço. A gente sabe que aquelas entidades filantrópicas que normalmente ficam no Recanto do Pinhão terão um novo espaço. Será fechada a Rua Nereu Ramos e serão colocadas ali, a Rua da Caixa Econômica, vocês conhecem. Então, todos eles ficarão estabelecidos por ali, farão um corredor, né? Então, ficará bem diferente hoje a estrutura para a Festa do Pinhão. Com relação aos shows nacionais, houve uma decisão para o uso do estádio municipal, o Tio Vida, né, o Vidal Ramos, para 5 shows nacionais já contratados. Não se sabe se terão mais, mas 5 shows nacionais acontecerão então lá no Tio Vida, no estádio municipal. E há previsão de outros eventos com a pulverização da festa no próprio mercado público, também no centro de eventos, o Centro Serra. E para dizer que não vai haver nada no Parque Conta Dinheiro, lá estão sendo organizados bailes, ou seja, dentro da Festa do Pinhão terá o momento dançante com conjuntos tradicionalistas, aquela história toda, e numa indumentária então para que as pessoas possam se divertir. Então terá também esta opção com os bailes lá no Parque Conta Dinheiro. Então, mais ou menos nesse sentido é que a Festa Nacional do Pinhão, na 35ª edição, ela está sendo então organizada. E uma outra novidade, agora nos próximos dias, teremos também a escolha da Realeza Mirim. Será uma novidade também para esta Festa Nacional do Pinhão. Estive, Céu, fazendo uma reportagem especial dentro do meu projeto Serra Catarinense o Turismo é Aqui, nesta quarta-feira,
dentro do Museu Histórico Thiago de Castro. E acho que pela primeira vez eu visitei o museu com mais profundidade para poder fazer a reportagem. E a gente vê como tem coisas interessantes na história de Lages, da Serra Catarinense, para que o visitante possa também optar. E essas coisas não são assim tão divulgadas de uma maneira ampla em que o turista possa visualizar um ponto de visitação. Então, dentro desse meu projeto, acabei concluindo a reportagem nesta quinta-feira, postei já ela, ainda tem mais uns adendos que eu devo trabalhar, como uma reportagem de vídeo em forma de televisão, com música e tudo mais, bem planejadinho, para que as pessoas possam ter uma ideia melhor do museu. E aí, conversando com a superintendente da Fundação Cultural, a Carla Zonato, muitas novidades estão por acontecer dentro da superintendência. Ela vai tratar exclusivamente da cultura, das questões voltadas à cultura. Vocês lembram que antes era uma mistura. A cultura cuidava também de questões de eventos turísticos. Então, hoje, com a Secretaria Municipal de Turismo, quem cuida dos eventos grandes para o turismo será, então, a Secretaria de Turismo, mas muito engajada, muito em conjunto com a Superintendência da Fundação Cultural. Vão trabalhar juntas, então, essas duas pastas. Para começar, o anúncio de que em setembro retorna a Feira do Livro. Será feita no calçadão da Praça João Costa. Ela também me falou que vai retomar o próprio FETEL, o nosso tradicional FETEL, que há muito tempo praticamente está esquecido e que não tem mais nenhuma atividade. Então, a retomada do FETEL, porque nós tínhamos atrações nacionais em Lages por muitos e muitos anos, e vinham grupos lá do Nordeste, de São Paulo, de outros estados, era a coisa mais linda de ver a cidade de Lages com o envolvimento teatral. E isso deverá ser retomado. Diante do FETEL, falando em teatro, o Teatro Marajoara também está sendo resgatado. Estão trabalhando para acertar aquela dívida que ficou da gestão passada e vão retomar o Teatro Marajoara, que também faz parte do contexto das ações da Fundação Cultural. Outra novidade será a revitalização do próprio Museu Thiago de Castro. Ele está todo deteriorado por fora, dentro precisa também de uma reforma, né? E será todo ele digitalizado por algumas áreas para poder manter o acervo intacto de forma digitalizada. Então será investido muito em tecnologia para que as pessoas possam visualizar melhor as nossas culturas históricas do passado. E a gente lembra aí que o Museu Nereu Ramos já está sendo revitalizado e será entregue então à comunidade nos próximos dias. Essas são apenas algumas das novidades envolvendo a Superintendência da Fundação Cultural. Mudando um pouco para a região da Serra Catarinense, Céu, no próximo dia 20 de junho vai acontecer uma audiência pública em São Joaquim para discutir a Rota Caminhos da Neve, a BR-438. Eu tenho trazido esse assunto inúmeras vezes aqui, mas dessa vez a questão parte para uma nova dimensão em termos de conversa. Estão convidados, para vocês terem uma ideia, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, estão convidados o governador Jorginho Melo, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, as bancadas estaduais em Brasília, as bancadas federais, na verdade, em Brasília, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com o convite a todos os senadores e deputados, também deputados estaduais dos dois estados e também os representantes, claro, do DENIT e demais representantes e lideranças locais. Inclusive com o apoio muito forte da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a FREMLOG, e virá também aí quem está coordenando tudo isso é o diretor de Relações Institucionais, o ex-deputado Edinho Bess. Então, para vocês terem uma ideia da grandeza desta reunião, que deverá acontecer lá no São Joaquim Parque Hotel, né, com transmissão, inclusive, via internet, e dá para você ter uma ideia. Por quê?
esta rota, o que eles vão colocar nesta agenda desta reunião, desta audiência pública. A ideia, Céu, é muito grande, ou seja, essa rota interliga todo o litoral catarinense, vindo lá do litoral norte, Florianópolis, passaria pela Serra, né? Bom Jardim, sobe a Serra do Rio do Rastro, passa por São Joaquim e pega a rota Caminhos da Neve. Ou seja, você vai passar por a cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e vai até Gramado, seguindo a Porto Alegre, enfim, para as outras regiões do Rio Grande do Sul. Então seria uma interligação muito grande que daria um desafogo, digamos assim, até para a 101, que está vivendo a superlotação diante do acúmulo de veículos, principalmente na época de grandes temporadas. Então está aí uma grande novidade, porque a colocação é de que Santa Catarina já está bem avançada até nessa questão de infraestrutura. Faltam apenas 10 quilômetros, mais ou menos, para chegar até as margens do Rio Pelotas, até a Ponte das Goiabeiras. Santa Catarina, inclusive, foi quem construiu a Ponte das Goiabeiras, sem nenhum recurso do Rio Grande do Sul. E por falar em recurso do Rio Grande do Sul, eles não têm dinheiro para nada. Essa é a grande questão. E aí restam então cerca de 35, 40 quilômetros após a Ponte das Goiabeiras até a cidade de Bom Jesus, que complementa então essa rota Caminhos da Neve, que ainda não foi federalizada, como muita gente tem dito, mas ela tem a nominação de BR-438. Então, a expectativa é de que, através do governo federal, junto com o Renan Filho, possa se investir através do PAC, né, investir nesta obra e definitivamente então fazer esta ligação asfáltica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e criar este corredor magnífico para o desenvolvimento econômico, não só do turismo, mas também para as outras culturas. Inclusive vem muita madeira lá de Bom Jesus, aquela região, aqui para Clabin, aqui para a nossa região de Laje, Céu. E esses caminhões fazem uma volta enorme. Assim poderiam vir por ali, eles economizariam cerca de 100 quilômetros de viagem, para você ter uma ideia, com esta madeira. Enfim, tá aí uma novidade então que a gente quer colocar para vocês. E só para fechar esse bloco, quero lembrar que nesta terça-feira, dia 6 de maio, Cerro Negro vai discutir na Câmara de Vereadores a possibilidade da aprovação da Secretaria Municipal de Turismo, a exemplo de São José de Cerrito e a exemplo de Lages, que recentemente aprovaram as suas secretarias municipais. Tem vereadores lá que não estão querendo aprovar a Secretaria de Turismo, mas há uma pressão para que isso aconteça. Eu tenho certeza que eles vão ter uma inteligência e poderão, assim, ter bom senso e aprovarem a criação também dessa Secretaria de Turismo. É uma tendência para a Serra Catarinense. Depois do intervalo, eu vou entrar no assunto político. Até já. Casa de Vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato uma obra de arte, feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de Vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato é uma obra de arte, feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de Vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Casa de Vó, o lugar certo para comer bem. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre. Vamos cair um pouquinho na questão política. A gente não tem falado mais aqui do nosso vice-prefeito Jair Júnior. Vamos atualizar um pouco, então, esta situação do vice-prefeito. A gente tem acompanhado ele nas redes sociais, anda muito belo e formoso, né? Passeando, curtindo a vida, como se nada tivesse acontecido. Está no direito dele, né? Por enquanto ele está livre, não foi condenado. Mas por falar em condenação, a gente quer contar para vocês que ele já virou réu.
a pedido do Ministério Público. Ele virou réu nesta ação penal por violência doméstica contra uma ex-namorada dele. Então o Ministério Público pediu ainda no dia 16 de abril, né? Então nesse momento a denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça e ele então agora terá mais à frente o primeiro julgamento, logicamente na primeira instância, né? Vocês lembram que ele foi preso no dia 22 de março, foi solto após audiência de custódia, pagou fiança e um dia após ser detido ele pediu afastamento do cargo para se dedicar à defesa do caso, né? Pelo menos foi o que ele disse, porque ele não se afastou diretamente do cargo, ele seguiu indo até a prefeitura em dias neutros, inclusive em plena Páscoa. Ele postou fotografia dizendo que estava trabalhando no dia de Páscoa, né? E isso causou uma repercussão negativa dentro das repartições e houve uma reação por parte da própria prefeita que acabou, pasmem os senhores, acabou trocando a fechadura da porta, retirou os móveis e praticamente lacrou a sala do vice-prefeito. Ele está sem lugar para trabalhar, né? Até porque a própria prefeita veio nas redes sociais pedindo que ele tivesse o bom senso de se afastar realmente da função para cuidar da sua defesa e não ficasse criando essas questões assim de constrangimento, indo na prefeitura, indo nas salas, cumprimentar as pessoas e tudo mais. Enfim, isso tudo está causando um desgaste ainda maior a ele, porque agora ele depende, obviamente, do julgamento em primeira instância e será ou não condenado. Então a gente terá que esperar por isso tudo e aguardar, porque moralmente ele já está condenado. Acabou então perdendo o cargo de secretário da SEMASA, né, da Secretaria de Águas e Saneamento, e não está no exercício da função de vice-prefeito. Então agora as coisas nesse sentido é que precisam ser bem entendidas diante do processo judicial que está transcorrendo. Foi suspenso, inclusive, o processo de impeachment que foi aprovado na Câmara de Vereadores, vocês lembram, mas ainda está sendo analisado numa instância de outra instância da Justiça, e isso ainda poderá retornar, porque há um precedente de que ele poderá sim ser afastado por impeachment, caso então esse precedente seja julgado. Então nem de todas as formas, vocês viram aqui até que o vereador Maurício Batalha comentou basicamente alguma coisa nesse sentido. Mas tudo bem. Na próxima semana, agora entre os dias 8 e 9, o governador Jorginho Melo, o governo do estado, estará em Lages participando do programa Santa Catarina Levada a Sério. É aquelas reuniões com prefeitos em que o governador faz a prestação de serviço e ele conversa individualmente com cada prefeito da região, com os 18 prefeitos da Mures, cada um vai apresentar as próprias demandas. Os prefeitos vão ter também recursos de acordo com as suas necessidades. Antecipadamente já chegam recursos para os municípios, são vários convênios que serão assinados. Eu sei que Lages terá um convênio bem poupudo nesse sentido, a gente não sabe exatamente o valor, mas será um bom recurso que Lages vai receber nesses dias. E entre os temas que vão discutir são aqueles ligados a obras estruturantes, né, na Serra Catarinense, como é o caso da conclusão da Serra do Corvo Branco, que está avançando. Imagine só quando ficar pronta essa serra. A continuidade das obras da SC 370 entre Urubici e Rio Rufino, aquele complexo turístico da Serra do Rio do Rastro, que nós estamos aguardando aí a abertura da licitação e que vai revolucionar o turismo da Serra Catarinense. Por isso a necessidade da conclusão da Rota Caminhos da Neve. Vocês imaginem a beleza do corredor que vai ficar para o turismo então na Serra Catarinense, dentre outras, inclusive a continuidade de ligação asfáltica, de acesso às vinícolas, que há muito tempo também esse ponto tem sido discutido. Céu, nesta semana que passou, nós tivemos então a grande notícia nacional de que o Brasil vem sendo tomado de assalto, principalmente os nossos aposentados e pensionistas, né, com descontos irregulares,
na ordem de 6,3 bilhões de reais, mas isso pode ser muito maior, o valor é muito maior. Isso, para você ter uma ideia, Céu, já começou lá no governo Temer, lá em 2016, mais ou menos, uma época lá. Depois as coisas foram acontecendo também no governo de Jair Bolsonaro, que ele não conseguiu perceber isso, muito mutretada essa situação, mas os valores eram menores. E agora, na era PT, no governo federal, isso explodiu, né? Aí então, com essa ideia de que eles podem fazer o que bem entendem, as coisas explodiram, foram nas alturas, esses tais descontos. E há um pedido, então, para que o ministro da Previdência, do Ministério da Previdência, saia, então, o Carlos Lupe, deixe o governo, estão pedindo para que ele saia, porque ele soube disso já no ano passado, não tomou nenhuma atitude, o próprio presidente Lula também já sabia disso tudo, enfim, uma salada sem tamanho. Para vocês terem uma ideia, o Carlos Lupe havia chefiado o Ministério do Trabalho no governo Dilma, e lá ele já respondeu um processo, foi afastado do Ministério por outras questões, alvo de denúncias envolvendo o uso de avião particular, o uso de desvio de dinheiro para ONGs, e tudo isso, então, quando ele era ligado ao Ministério do Trabalho. E agora, mesmo com todas essas falcatruas, ele passou a ser, então, ministro do Lula, e as coisas aconteceram desse jeito. Então, os prejuízos já podem superar a casa dos 8 bilhões. Para vocês terem uma ideia, 1.300 beneficiários entrevistados, né, 97,6% relataram não ter autorizado os débitos em folha. Realmente um verdadeiro assalto diante dessa situação. E para nós fecharmos, estamos quase fechando o nosso programa, esta semana também a notícia de que, temos 5 minutos, a notícia de que teremos para a próxima Copa do Mundo, em 2026, uma camisa vermelha, né? Isso dizem que é uma empresa que está sugerindo, mas obviamente é um contraponto para as cores da bandeira, porque existe hoje essa polarização das cores da bandeira nacional, em que dizem que ela é bolsonarista, é uma ova. Isso, na verdade, sempre foi a cor verde, amarela, azul e branca, as cores da bandeira nacional, desde que eu me conheço por gente, né? Então, isso é o nosso grande patrimônio, o grande patrimônio da pátria, ou seja, é o patriotismo que existe no Brasil, as cores da bandeira. Mas daí, com essa polarização ideológica, e obviamente quando houve esses manifestos aí da turma do Bolsonaro, dos conservadores, obviamente eles vestiram a camisa verde e amarela para dizer que amam o Brasil, que eles são patriotas, que eles querem defender as cores nacionais. E a gente sabe que o PT usa a bandeira vermelha, né, que tem aquelas ligações comunistas, da foice, do martelo, aquela história toda. E aí então, agora está essa polêmica em torno da possibilidade de ser o segundo uniforme da seleção brasileira da Copa do Mundo. Aí tem todo um porém. A CBF, dentro do estatuto, não permite, teria que mexer dentro do estatuto, né, para poder modificar então a autorização e ter essa possibilidade da camisa vermelha. Então vocês imaginem a divisão que teria até no futebol, essas coisas acontecendo, dentro a política sendo levada para o futebol, e toda uma confusão, inclusive, que gerou nesses últimos dias da eleição do presidente da CBF, não lembro nem o nome desse cara, mas envolvendo, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que tem uma sociedade com a CBF através de um instituto de ensino, que ele é sócio, que ele é dono, e que a CBF utiliza, então, os serviços desse instituto, com milhões e milhões de reais envolvendo. Então, é tudo uma nebulosidade enorme envolvendo o Brasil, e nós aguardando toda essa situação de julgamento do 8 de janeiro, processo de anistia. E por falar em anistia, foi aprovada, inclusive, esta semana, Céu, a CPI desse caso, dos descontos do INSS, foi aprovada uma CPI, quer dizer, houve o montante de assinaturas para que ela fosse instalada.
Depende, claro, do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, abrir esta CPI, autorizar, assim como ele está tentando empacar de todas as formas o projeto de anistia, né? Depende tudo dele. E a gente não entende como é que isso acontece na Câmara dos Deputados e no Senado, como o poder fica centralizado apenas em uma pessoa e todos os demais deputados não têm força nenhuma para decidir. Essa questão do estatuto, inclusive, está sendo proposta por um outro deputado para que, quando eles forem contrários a coisas assim que superam as necessidades nacionais, eles superam, ou seja, eles passam por cima do presidente de acordo com o número de assinaturas de deputados que aceitam, então, uma decisão. Ou seja, se aprovarem no Senado o impeachment de um ministro do Supremo, o presidente do Senado, que não vai ter, então, o direito de decidir. Então, simplesmente, ele vai ter que aceitar. Então, são coisas assim que precisam mudar na Constituição, algumas coisas, para tirar esse poder definitivamente único do presidente da Casa, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Isso realmente é algo que a gente se surpreende, uma única pessoa decidir praticamente por todos os demais parlamentares no Congresso Nacional inteirinho, né? E agora estão todos eles bem acertadinhos com o governo federal, bem alinhados com o Supremo e as coisas então andando nesse sentido. Então a gente espera que as coisas aconteçam de forma diferente daqui para frente na nossa justiça e na nossa política nacional. A gente termina assim o nosso Tema Livre. Um grande abraço e até a próxima semana.